Pronto, estamos gravando. Então, Cecília e Felipe, da Harmonia Natural de Santa Catarina, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo, que é o esquenta do Sularoma, como eu tenho falado para as pessoas, né? Então, obrigada de vocês terem pegado esse tempo aí à noite para poder bater um papinho comigo, viu? A gente que agradece. Eu queria começar pedindo para que vocês dois se apresentassem, primeiro pessoalmente, né? E depois, sim, aí vocês podem apresentar a empresa de vocês, a Harmonia Natural. Quem começa? Então, pode ser eu. Então, meu nome é Cecília Cipriano Zaida, sou bióloga, né, de formação e pós-graduada em fitoterapia clínica. E hoje, atualmente, sou palestrante também, né, da área tanto da fitoterapia quanto dos óleos. E eu, né, no decorrer do meu trabalho, né, é o que a gente tem feito hoje, é falar a respeito das plantas, dos óleos, por aí afora. Você chegou a atuar como fitoterapeuta antes de estar na fazenda ou sempre já foi tudo junto? Não, eu já atuei como fitoterapeuta antes de... Na verdade, assim, ó, a minha jornada, ela já tem 16 anos. Uhum. Eu tenho 16 anos de carreira, então eu tinha um outro local, um outro sítio. E aí, Uhum. lá eu já fazia alguma coisa, não com Ah, necessidade quanto agora, né? uhum. Mas quer dizer, então a fitoterapia ela sempre esteve presente, né, Cecília? Sempre teve presente na minha vida. E isso começou já na faculdade, essa paixão pelas plantas Não, medicinais? não, eu sempre digo que quando as minhas irmãs brincavam né, com as brincadeiras que criança brinca, eu brincava de fazer jardim. Ia nas casas dos outros pedir muda de grama, de flor, plantava aquilo e no outro dia corria na rua para ver se já tinha dado flor. Que Então ótimo! já nasce com a gente, né? Uhum. Então a gente tem a história da minha mãe que nos tratou com a fitoterapia, né? Com bebedeiras. Eu vivi muito isso, né? Com muita intensidade, vendo a minha mãe nos fazer chá de todas as formas, né? Nós éramos em muitas crianças, e aí ela tinha que se virar, né? Então, a vivência que eu tenho com as plantas, ela é desde a tenra-idade. Maravilha. Depois que o Felipe se apresentar, eu quero contar uma história para vocês de um biólogo que ele não se converteu, ele não nasceu convertido para as plantas, mas ele se converteu. Eu vou contar essa história depois para vocês. Bacana. Maravilha, Cecília. E você, Felipe? A minha história, a gente já conversou daquela vez, né? Já A conversamos. minha história, a minha história com a Cissa foi algo assim muito bacana que começou por um acaso da vida que nos colocou juntos. E na época, no dia que nós nos conhecemos, já surgiu a possibilidade de a gente já trabalhar junto e já fazer essa parceria. Eu cheguei ao sítio da Cissa muito por acaso, com uma outra proposta, com outro intuito, e lá já estava a Harmonia Natural acontecendo muita coisa, com muitos anos já de trabalho e de experiência. E ela, naquele mesmo dia, já me fez o convite para a gente trabalhar junto. E desde então a gente começou foi uma parceria muito bacana e começou a evoluir em conjunto e desenvolver muita coisa. E hoje a Harmonia Natural hoje já tem muitas ramificações, então a gente já atua hoje já como consultoria no ramo de outras vertentes que possibilitaram o nosso trabalho e que a gente hoje vê como um trabalho muito importante também, que é, por exemplo, esse trabalho da consultoria para produções orgânicas, para estar incentivando isso cada vez mais com os produtores rurais, especialmente pequenos produtores. Então, trabalhar nessa área de atuação é algo muito bacana, porque é algo muito emergente, uma necessidade muito emergente do planeta como um todo. Então, enfim. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho em conjunto e muita água rolou de lá para cá. E nós estamos aí segurando a onda até hoje, firme e forte, com muitos percalços ao longo do caminho, como é esse mundo da agricultura, do orgânico, dos óleos essenciais, em especial no nosso país. Mas estamos aí firme e forte, feliz da vida, muito grato por tudo isso que estamos realizando, trabalhando.
E é isso, acho que é isso por agora, né? E diz uma coisa para mim, quanto tempo com esse nome Harmonia Natural já existe, a fazenda lá? Já desde 2007. É bastante tempo, hein, Cecília? Bastante tempo, né? E o trabalho... Não, formalmente, né? Porque, formalmente, sim. Porque informal ela já tem 16 anos. Tá. Que é o tempo da tua carreira, né? Nessa área que você comentou, né? E a decisão e a decisão de vocês começarem a vender no varejo, ela aconteceu quando? Porque hoje a Harmonia tem toda uma linha de produtos que é vendida ao consumidor final, né? Mas eu imagino que vocês em algum momento tenham vendido apenas para a pessoa jurídica, ou não? Então, quando eu comecei, na verdade, assim, o meu projeto, ele começou com uma produção de ginseng brasileiro, né? Eu comecei para ser uma das grandes produtoras do ginseng brasileiro. Mas aí, né, em função até do plantio, da falta de equipamentos para colheita, né, das raízes do ginseng, e na época que eu comecei não tinha, assim, a gente não tinha acesso, não tinha muita coisa, né, porque as plantas medicinais, elas estavam entrando, inclusive como um projeto que foi em 1998, o primeiro projeto de plantas medicinais dentro da EPAG de Santa Catarina. Esse primeiro curso de plantas medicinais lá, e aí começou a se desenvolver algumas coisas. Então, o que poderia ser feito na área, né, dentro do estado, porque nós tínhamos um grande pesquisador aqui da área de plantas medicinais, né, que era o Amauri, e aí eu entrei na questão da produção de ginseng brasileiro. Aí não avançou, então eu comecei a fazer cursos, e aí eu fui atrás, visitei alguns produtores lá no CNPq, lá no São Paulo também, né, no projeto deles lá de extração de óleos essenciais, e me apaixonei perdidamente pela linha dos óleos essenciais, porque até então eu nem sabia que planta tinha óleo. E aí eu fui a primeira a trazer esse projeto de óleos essenciais aqui do estado, assim, foi uma loucura, porque daí nem, né, atrás de equipamento, de extração, olha, que espécie plantar, então isso tudo começou a gerar pesquisa. O meu trabalho gerava a pesquisa da empresa de pesquisa daqui, né? E com isso a gente foi pesquisando, desenvolvendo e avançando na produção de óleos essenciais. E aí eu passei a vender os meus produtos de forma informal. Não tinha o Harmonia Natural, mas ela não tinha um registro ainda, né? E aí eu vendia para pessoas, consumidor final, e muitas empresas que vieram me visitar, conversar, porque daí nós fazíamos muitas reuniões, trazendo o empresário para cá, né? Que tivesse interesse na área. Mas aí eu não, a minha ideologia de produção, eu não conseguia levar isso, né? Casar essa ideia, porque eu tinha, de certa forma, e eu tenho isso até hoje, eu discuto muito isso com o Felipe, a questão para mim, o que eu produzo, o meu óleo essencial, ele é ouro. E ele precisa, e eu tenho que saber, eu tenho que colocar ele ali dentro do frasco e saber que o que eu coloquei ali dentro foi o que eu trabalhei. Né? E o meu medo era esse, que se eu passasse esse produto, ele não voltaria do jeito que eu idealizei, do jeito que eu queria que ele fosse, né? Porque antes de trabalhar com essa área, antes de trabalhar com planta, eu considero, eu sempre digo isso, nas minhas palestras, inclusive, o que a gente faz é um sacerdócio, na verdade. Né? Porque eu tenho muito essa questão das pessoas que elas buscam ajuda. Né? Para mim poder ajudar alguém, eu tenho que saber o que eu fiz, como é que foi feito e como é que vai chegar na mão dessa pessoa. Então, foi bem difícil, assim, porque, como eu te falei, o projeto ele não era conhecido, né? Não tinha nada, a gente não tinha ninguém para visitar, a gente não tinha... As empresas que se fizerem óleo essencial aqui depois passaram por mim, né? Visitando a minha e aprendendo comigo alguma coisa de óleo essencial. Então, foi tudo muito
sabe? Batalhado, né? Muito batalhado, muito trabalhado, muito... E aí é essa coisa, né? Essa coisa de você, do filho que tu cria. Uhum. Que você tem aquela coisa assim, principalmente para mim, o que fica muito assim forte, né? É o que eu faço, né? É a identidade daquilo que eu faço, do propósito que eu tenho. Né? Então, aí depois, quando o Felipe entrou, né? Que a gente veio, como ele já falou, aí a gente conversou e ele tem também essa vibração comigo, né? Uhum. Ele, Felipe, e ele disse assim, nossa, se era isso que eu queria. Uhum. É isso que eu queria, porque ele tem também essa preocupação com o todo, né? Uhum. A gente está fazendo e de a gente ter um compromisso, né? E agora, hoje a propriedade que vocês têm aí em Canelinha, em Santa Catarina, ela tem há quanto tempo, já que ela está produzindo óleo? Que está produzindo óleo, eu tenho uns 12 anos que eu produzo. Ah, mas é bastante já, hein, Cecília? 12 anos. É bastante. Como eu fiquei ali uns 2 anos e meio, 3 anos, com a área de ginseng, depois fui para outras raízes, e depois aí eu fui fazer, mas tem uns 12 anos já. E o que primeiro a fazenda produziu para óleo essencial? Primeira planta que eu produzi para óleo essencial, deixa eu me lembrar, nossa, faz tanto tempo já que eu nem... Puxa aí pela memória. Foi Melissa por conta de um projeto. A Officinalis. Depois foi Alecrim, até eu fiz o primeiro... O alecrim, o bácaris que vocês têm até hoje? O Os rosmarino. rosmarinos, tá. Eu fiz o primeiro custo de produção. Uhum. Né? Daí a empresa de pesquisa ela precisava fazer custo de produção para a gente levar isso para outros produtores, através daí para dar nos cursos. Aí eu passei a dar curso também na Epagre, né? Uhum. Aluna, fui professora dentro da Epagre, né? E aí nós geramos o primeiro custo de produção de alecrim, o alecrim gigante, variedade, né, a raça química verbenona. E aí foi aí mesmo que eu enlouqueci, porque o alecrim é a minha planta preferida, então... Ah, é? Eu ficava fascinada, né? Então você, além de ser uma sacerdotisa das plantas, em especial é uma sacerdotisa do alecrim. Nossa, eu sou fascinada pelo alecrim. Sou fascinada por ele. E agora, essa concepção que hoje a Harmonia Natural tem, né? De ser uma propriedade em sistema agroflorestal, com uma grande expertise em óleos nativos. Quando que isso de fato aconteceu? Então, eu também tenho essa questão do... Porque, por exemplo, melissa e rosmarinos não são nativos, né? Isso. Mas, assim, depois que eu passei a começar a investigar algumas plantas e caminhar, né, pela propriedade, começar a sentir aroma daqui, aroma dele, esse aqui, será que esse aqui tem óleo? Aí pega o Clevenger, daí faz comecei a fazer óleo e mandar para análise, né? E aí isso começou a gerar pesquisa. E começou a gerar um certo interesse, inclusive na pesquisa, na empresa de pesquisa daqui. Nossa, né? Legal, planta nativa. Aí aí a gente fez todo um trabalho ali de levantamento, fomos no IBAMA, né? Para ver essa questão legal ali da produção. E aí eu comecei a pensar que eu tenho essa ideologia, né? De que se eu moro junto com a planta, se ela me conhece, eu a conheço, se a gente tem essa interação, essa sincronia, fiquei pensando, provavelmente ela deve ter coisa boa para me dar e eu poder dar para ela, que é o meu cuidado, que eu faria isso com ela, né? E aí a gente começou a destilar óleos, aí começamos a ver que tinha coisa fantástica dentro de plantas nossas daqui, né? Uhum. E eu tinha um projeto, inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar com o Felipe, de fazer um projeto chamado Aromas Catarina.
Adorei o nome. Aromas Catarina, né? Uhum. Era a minha ideia, mas aí eu... Faltou só falar com sotaque, né, Cissa? Aromas Catarina. Aromas Catarinas. Aromas Catarina. Aromas Catarinas. E aí eu comecei a trabalhar, uma pela facilidade, outra coisa que me chamou muita atenção é que a Bácaros, né? Uhum. No campo, ele é considerado assim, as pessoas, o agricultor odeia essa planta. E aí ela recebe muito veneno, eles queimam, e aí eu comecei a deixar, olha, a gente fazer seminário para mostrar para as pessoas, gente, isso aqui é ouro, não pode destruir, deve preservar, isso aqui é melífera, abelha, né? A abelha visita, tem muita... Alecrim dourado, né? Pelo amor de Deus, aí, né? O mel de alecrim, então, assim, e aí as pessoas começaram, inclusive o vizinho, ele ficou indignado, meu Deus, né? Ela está plantando praga. E aí, mas você convencer, depois a pessoa vir, olhar, ver que isso aí se transforma numa pesquisa, inclusive, aí o Alecrim do Campo, ele foi tema de um doutorado, inclusive na Universidade Federal, Uhum. né? De uma coisa que era considerada ali, era uma coisa muito ruim, muito negativa. Universidade Federal, você diz a UFSC, né? Isso. Mas quando você fala dessa empresa que tem uma parceria de pesquisa com vocês, não é a Federal de Santa Catarina? Não. A empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina, EPAGRE. Ah, então tá. Que é onde vocês têm feito as cromatografias hoje? Não. Na verdade... Já fizemos também, né? Já fizemos. Por exemplo, as últimas que você mandou para mim, Felipe, da onde que vieram elas? Essas últimas são da UFSC, que são atualizadas. Ah, é da UFSC. Ah, então beleza. A pesquisadora que tem parceria com a gente, que trabalha dentro da UFSC, então os equipamentos são todos da UFSC. E são gerados por esse laboratório em parceria, que é a pesquisadora, a nossa parceira. Entendi. Mas fora isso, vocês também trabalham com outros institutos nessa questão de parceria para pesquisa, né? O que a gente vai tentando, as parcerias são muito importantes, né, Maria? Então a gente, assim, onde é possível, a gente sempre vai fazendo e formando essas parcerias e formando, solidificando cada vez mais essas parcerias, que é o caminho realmente para ir um ajudando ao outro. E com certeza. A ciência ganha como um todo e as pessoas no uso final, no conhecimento cada vez mais aprofundado, e assim todos nós vamos ganhando. Então a gente está com certeza. E, por exemplo, esse doutorado que a Cecília estava comentando com o Alecrim do Campo, né? Foi o doutorado, né, Cecília, que estava comentando? Doutorado. E o que foi o tema da pesquisa? Era pele? O que era? Era o Alecrim do Campo para animais. Para animais, na veterinária. Para animais, para combater a larva da bicheira. Olha que bacana, hein? Muito fantástico o resultado. Nossa, foi muito bacana mesmo. Você sabe que hoje eu fiz uma oficina de cremes aqui. Oi, desculpa, Felipe, fale. Não, pode, fala aí, Maria. Não, é que hoje eu fiz uma oficina de cremes aqui em Curitiba e hoje o creme que eu fiz para os olhos e para o rosto, eu usei o alecrim de vocês. E a aluna não conhecia, ela não conhecia. Eu falei, vou te dar um alecrim aqui, mas eu fiz também de sacanagem, porque poderia ser o rosmarino, eu só falei alecrim, mas cheira... Pegadinha, né? Porque tem aquele cheiro de própolis, é gostoso, né? Eu falei, esse aqui é o alecrim da musiquinha, né? Alecrim dourado. E ele é muito maravilhoso para a pele, né? O tal do Nerolidol lá dá com pau nesse óleo, né? Ele é fantástico. Alergias de pele, todo esse tipo de... Sim, para a própria revitalização de pele mais madura, cicatrização, né? Cicatrização, ele age tanto na limpeza quanto na regeneração tecidual. Então, tem um outro trabalho que a gente fez também em parceria com o médico para analisar a regeneração em tecido em úlceras já em estados avançados e o resultado foi fantástico. Úlcera, você está falando, úlcera de pele, você está falando, né? Isso. Úlcera tá causada por diabetes ou não? De pele. De pele, né? Então, a causada por diabetes? Também agiria. Uhum. Situação em particular não era, né? Nesse caso não era, né? Mas poderia, claro, né? Assim, em geral. Eu tenho feito também em úlceras varicosas, né? Em pacientes meus, uma regeneração fantástica.
né, com o fechamento da ferida, assim, é muito... É muito especial esse. Na verdade, a linha toda de vocês que eu conheci, não sei se ela ampliou, Felipe, do ano passado para cá. Tem planta nova? Entrou o Cajeput agora na linha. Que chique! Que chique! Quando é que entrou o Cajeput? Mas já estava plantado, né? Já estava, claro. Não era um cultivo que ele estava lá há muito tempo, né, Cissa? Assim, essa planta, ela é fantástica também, né? Na questão principalmente visual dela, né? Mas eu tenho plantas ainda lá que, né, são novas pesquisas, novos olhos, porque eu tenho essa questão da veia da pesquisadora, né? Eu não consigo. Se tem alguma coisa que me chama atenção, eu preciso ir atrás, porque eu quero ver se tem alguma coisa de bom para devolver. Então, né? temos na manga aí umas 3, 4. Então, olha só, vocês têm então a Bácaris, né, que é o alecrim dourado. Aí eu me lembro que tem a Alpínia, né, o galangal, vocês têm também, né? Uhum. O cidrão, que é a cidreira do mato, é isso? Estou falando certo? Isso, cidreira do mato. Diosmum brasiliense. Isso mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu me lembro. Capim brasileiro, erva baleeira. Erva baleeira é muito boa. Patchouli. O patchouli eu não me lembrava que vocês tinham. O patchouli eu não me lembrava. Ylang vocês tinham também, né? Ylang tem. Ylang também tem, né? E qual outro? Cajeput agora, então? Cajeput agora, pitanga. A pitanga, a aroeira também, né? Aroeira, não tá na linha. Aroeira. A pitanga eu conheci o hidrolato de vocês, é verdade. Acho que você... Goiaba, que foi a descoberta da Cissa, esse óleo. Inclusive, alguns óleos que estão na nossa linha foram introduzidos no mercado e descobertos pela Cissa. A goiaba, ela... Um dia lá se atentou que tinha óleo na goiaba e foi destilar goiaba. Ela até conta essa história que ela chegou para o pessoal da pesquisa responsável. Tem óleo na goiaba, vamos fazer óleo da goiaba. Começou pelo óleo da goiaba. Não, vou mostrar que esse óleo tem, que está aí, e hoje está aí o óleo no mercado da goiaba. E com pesquisas que estão demonstrando coisas que depois a gente até conversa a respeito em outras oportunidades. A gente está afinando mais essas pesquisas, mas estamos descobrindo coisas fantásticas no óleo essencial da goiaba. Até de um trabalho que eu estou fazendo no Mato Grosso, de um pesquisador usando ela para câncer, né? Eu estou usando a goiaba, a minha mãe está com câncer de pele, e o médico tinha marcado a cirurgia agora, para a semana passada. E o uso dela, assim, praticamente já fechou a ferida. Então... Assim, a gente vê, é por isso que fascina, né? Sim. A devolução, né? O resultado que a gente tem. Essa goiaba que vocês estão fazendo aí é folhas. Folhas, né? Pitanga vocês não fazem? A pitanga? Pitanga também. Pitanga tem também, né? Mas a pitanga eu não me lembro se vocês estão fazendo da frutinha ou se é da folha. Da folha? Da folha, né? Tá. Isso, ela só não está na linha ainda, tá? Ela em breve ela vai entrar na linha. A gente usa hoje para manipulação dos nossos cosméticos ali dentro mas não está na linha ainda oficial dos óleos essenciais. A ideia é que ela entre em breve. Então, Felipe, resumindo, quantos óleos 10 ml vocês têm no catálogo hoje? 2 dos 7, 8, 9, 10, 11... São 12 óleos agora com a entrada do Cajeput. É que a gente, não sei assim de cabeça, porque a gente está alterando alguns, a gente está remodelando essa linha, até em função o nosso grande intuito é chegar num momento onde só plantas nativas estejam na nossa linha. Porque aí, voltando a um pouquinho aquilo que a Cissa estava falando, sobre o cultivar de plantas nativas, quando que isso foi introduzido, e tudo isso está muito interligado também com aquilo da gente evoluir em conjunto com essas plantas. Isso é muito bacana que ela estava falando, porque isso é muito fato quando a gente para e analisa, por exemplo, os polinizadores que evoluíram em conjunto com as plantas. Tá. Sem dúvida nenhuma, temos uma evolução em conjunto com essas plantas que estão aqui ao nosso lado. E nós utilizamos, mais de 90% dos óleos essenciais que nós utilizamos no Brasil são de plantas exóticas. E as plantas que nós, saindo do mundo de óleo essencial, mais de 90% a 95% das plantas medicinais que nós utilizamos para a cura das nossas mazelas são de fora. Então, e se a gente ir mais longe, os alimentos também. Então, a maioria dos alimentos que nós cultivamos e usamos no dia a dia aqui
não são nativos. Nós temos uma riqueza que é assim como perdemos hoje muitas culturas locais que se perderam em função de inúmeras coisas, mas assim está se perdendo também a cultura das plantas medicinais, a cultura dos medicamentos que tem aqui, que são riquíssimos e que estão ao nosso alcance e que têm um valor inestimável. E nós estamos aqui pagando para trazer coisa de fora. Uhum. Nós temos um potencial inimaginável aqui, que as pessoas vêm de fora, pegam esse potencial, levam para lá e fazem um monte de coisa. Como, por exemplo, tem pomada com óleo essencial da aroeira nos Estados Unidos, para inúmeras coisas de pele também. Sim. Tem com ele lá. Tem com o Baccharis, tem um grupo japonês que já patenteou inúmeras substâncias que estão lá na Baccharis, estão fazendo pesquisas super avançadas para câncer. Então, nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão e estamos valorizando coisas que talvez não devessem ou não estamos valorizando coisas que talvez merecessem o devido valor. Sim, eu estou fechado com vocês nesse ponto, também acho. Mesmo porque, assim, é uma coisa que eu sempre bato muito com meus alunos nos cursos todos, é que a gente fica com essa ideia de que aromaterapia é super ecológico, produto natural, não sei o quê. Eu falei, opa, ecológico, vírgula. O negócio bateu lá da Índia, aqui no Brasil. Sim. Veio como? Né? Não veio de cegonha, né, Felipe? Claro. Não veio de cegonha, né? Veio como? Aí bateu lá, eu sempre falo do coitado do Líbano, né? O coitado do Líbano tá lá, não sei há quantos séculos existindo lá no deserto de Omã, lá no Iêmen, né, na Somália, tá lá, coitado da árvore, dando resina para aquela população. Aí, de repente, o filho da mãe descobre que o olíbano é bom para manjo de pele. E aí coloca no maldito site da internet, e agora os brasileiros tudo querendo dar o olíbano. Eu falei, coitado, deixa o olíbano quieto lá naquela terra dele, vamos usar breu aqui no Brasil, o Baccharis. A gente tem tanta coisa brasileira, né? A própria goiaba. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, eu também bato muito com isso. E quando eu idealizei o Sul Aroma, que é um encontro, assim, ele é aberto para o Brasil, né? A gente vai ter participantes de todo o Brasil, dentro dessas 150 pessoas que a gente está esperando. Mas a ideia sempre foi, em primeiro lugar, fazer um evento que a gente prestigia os aromaterapeutas e as pessoas que estão ligadas à cadeia produtiva da aromaterapia daqui, do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é perto. E a gente tem que valorizar quem? Os produtores que estão aqui perto, né? Porque as plantas estão aqui perto da gente e essas são as plantas que a gente precisa, porque existe, de fato, essa simbiose, né? Essa coisa meio junta, né? Se a gente está aqui, a planta está aqui também, estamos todo mundo junto. E aí eu falei, nossa, então palestrante vai ser só gente do Sul, vai ser uma coisa bem bairrista. E aí sempre foi o foco, sabe, Cecília? Valorizar os pequenos produtores. Quando eu descubro que tem algum pequeno produtor, eu fico doida. Eu quero conhecer, quero divulgar, quero avisar para todo mundo que existe. E aí eu procurei realmente mais pequenos produtores de óleos essenciais aqui no Sul. Eu entrei em contato com todos eles, basicamente, né? Só tem um pessoal que está extraindo óleo de candeia lá em Maringá, mas eles fazem praticamente tudo para exportação. E aí, em função disso, eu falei também, já estava com toda a grade fechada, eu falei assim, agora chega, nós já estamos com todos os produtores que a gente deveria estar. Mas a ideia sempre foi, eu quero valorizar quem está, primeiro, lá com as plantas. E, em segundo lugar, quem está com a barriga no balcão, que são os vendedores, né? E os aromaterapeutas. Então, o foco vai ser nas marcas regionais também e dos lojistas regionais. Porque, veja, no caso de vocês vão ter uma parceria. Quem que vai estar vendendo o óleo de vocês? É a Flávia. A Flávia, de Joinville, da Cheiro de Mato. Então, a Quinari, que é daqui do Paraná, é a Canteiros de Curitiba que vai estar vendendo. Aí a gente tem lá a Edione de Santa Maria, é uma lojista, um varejista lá de Caxias do Sul que vai estar vendendo. Então, a ideia realmente é mostrar para as pessoas que a solução hoje em dia não está lá fora. Não está lá na Índia, não está lá no Japão, a solução está aqui dentro de casa. E de preferência a poucos quilômetros, né? Né? É o contexto do slow, né? Você tem o slow food, você tem a slow cosmética. A gente tem que agora criar o conceito da slow aromaterapia, não é? Sem dúvida. A gente sempre prega muito isso, que é um dos nossos conceitos, essa produção limpa. E claro que para a gente ser hipócrita e dizer que a gente está se adequando também, porque acreditamos que
Eu acredito muito que hoje nós vivemos um momento onde todas as áreas precisam passar por essa transformação. A gente não vai deixar de produzir o que a gente produz, nós somos seres que hoje dependem de muitas coisas e precisamos de artefatos, como nós estamos usando esse computador, como nós estamos usando essa roupa. A gente precisa realmente começar a produzir com uma outra consciência, consumir com uma outra consciência também e produzir com uma outra consciência. Acho que também não dá para ter hipocrisia a ponto de ficar apontando quem está fazendo de uma forma. Mas chega um momento onde nós todos temos que, de certa forma, juntar forças e realmente vamos fazer o melhor que der, né? Fazer da forma legal, vamos fazer porque a gente está deixando para os nossos filhos, o que nós estamos deixando. Exatamente. Emergente. E outro lema assim que eu gosto muito para minha vida, sabe, Cecília e Felipe, é que o ótimo é inimigo do bom. Sim. O ótimo definitivamente é inimigo do bom. Então o pessoal fala assim, Maíra, mas não sei o que, tal, você não é coerente se você faz uma coisa não faz outra. Eu falei, mas eu, pelo menos alguma coisa eu estou fazendo, né? Claro. Tudo não dá, tudo não tem jeito. Nós estamos encarnados na matéria, né? A matéria é imperfeita. Então, se dá para a gente consumir um óleo que é produzido aqui, para que trazer um óleo de fora, né? Agora, quando a gente precisar do danado do olíbano, a gente usa ele lá de Oman, né? Isso, ótimo. Tá tudo certo, né? Me contem dos hidrolatos de vocês. Como é que tá essa história do hidrolato? Que o Felipe chama de águas. Como é que você chama, Felipe? Que eu falei que era água bioativa. Água bioativa. Lindo, adoro. Isso em função do nome de plantas medicinais, agora tem a tendência e mudaram o nome para plantas bioativas, né? Então foi em função. E era um projeto, inclusive, né, da EPAGRE, que era um projeto de bioativas, e a gente acabou trabalhando muito. Você falava ali dos estados, né, dos nossos irmãos. Na verdade, quando eu comecei a minha carreira, a gente tinha uma discussão, nós tínhamos a Câmara Setorial de Plantas Medicinais. Eu sou também fundadora dessa Câmara e da Associação Catarinense, nós temos uma Associação Catarinense de Plantas Medicinais, e a gente, inclusive, na época, se construiu um projeto de unificação dos 3 estados, né, para essa área toda produtiva de plantas medicinais. Acabei de vir agora do Rio Grande do Sul. A gente ficou assim, Rio Grande do Sul era forte, aí Rio Grande do Sul parou, Santa Catarina, né, aí a gente começou, daí vocês ficaram aí, o Paraná tinha um Cirino, né, Correia Júnior, que foi um grande pesquisador na área de plantas medicinais. Mas aqui a Ingrid lá e a Vanilde lá do Rio Grande do Sul, o Cirino, a Mauri, então a gente vivia muito cercado, muito no bolo, nós todos aí, tentando unificar essa história, né? E eu acho muito bacana essa tua ideia, né? Muito louvável essa tua ideia de realmente aproximar novamente esse povo para a gente descobrir quem está fazendo o quê. Né? Isso mesmo. Como é que a gente está trabalhando essa questão? A gente vai ter jornada catarinense de plantas medicinais agora também, 9 e 10 de junho, né? Acho que é 9 e 10, acho que mas depois eu te mando, né, isso para vocês ficarem conhecendo, quem quiser participar também. Porque é muito legal essa questão de se juntar, né, as pessoas afins e discutir, trocar ideia mesmo. É vital, a gente não vive sozinho, né? Você veja, não. É da amizade que surgiu dos aromaterapeutas, que tem as escolas, das marcas, né? Que é possível hoje a gente estar se organizando de novo para reestruturar a Associação Brasileira de Aromatologia e Aromaterapia, que é a Abraroma, e nós concluímos há cerca de 1 semana e meia ou 2 semanas a certificação nacional, que a gente deve estar lançando no Brasil agora para agosto. Então você veja, lá tá o Fábio Adalazo, tá a Vicha da Terra Flora, a Daiane, que é da Terra dos Seis aí, da Harmony, né, vocês conhecem, né, a Xará de nome, né, meio Xará de nome, a Daiana tá lá. Ainda não entrou a Sâmia, mas a Sâmia tá sabendo do projeto, o Fernando Amaral da WF tá sabendo do projeto. Das escolas, tem todas elas, tem eu aqui da Casa Mai, tem a Cida da Serran, que também está no projeto, você tem a Aromaluz da Cara, então, quer dizer, a princípio, nós seríamos concorrentes, né?
mas é ridículo, não existe isso, a gente tem que se fortalecer. Com certeza. Então, nós somos em cerca de 40 e poucas pessoas, a associação no todo agora está com 65, que está todo mundo sentado junto e falou assim, escuta, do sul do Brasil, da Bahia e tal, vamos fazer um negócio junto, porque senão a aromaterapia não vai se fortalecer. E a questão também, que é uma ameaça, mas é uma oportunidade, a gente tem que se abrir para o fato de que as empresas multinacionais de aromaterapia estão entrando no Brasil, né? Sim. Que são empresas que faturam fortemente. Forte. E elas faturam US$1 bilhão, então elas vêm com investimento de marketing muito pesado e vêm também com poder lobista junto à vigilância sanitária também muito pesado. E é só que elas não vão entrar no mercado virgem, não vão entrar no mercado que é desprotegido. Elas vão entrar no mercado que já está extremamente amadurecido. Porque a aromaterapia que a gente pratica aqui no Brasil é uma aromaterapia de ponta. A gente tem profissionais hoje no Brasil que estão dando aula na França, como é o caso, por exemplo, da Andrea D'Arco. Ela sai daqui do Brasil e vai dar aula no Hospital Francês de aromaterapia. Foi participar também do Congresso Mexicano. A Carla, que é lá de Campinas, está indo dar palestra no Botânica lá da Irlanda. Então, a aromaterapia hoje no Brasil, até por uma questão de que a gente não é nem muito inglês e nem muito francês, a gente não fica brigando lá pelo Canal da Mancha, a gente conseguiu fazer uma síntese entre essas duas grandes escolas de aromaterapia. Então, hoje a gente trabalha tanto a parte holística da aromaterapia, quanto a parte mais farmacológica. A gente une essas duas coisas e a nossa aromaterapia hoje, ela é pau a pau com qualquer aromaterapia do mundo. Só que para a gente mostrar isso, a gente tem que estar unido, né? Senão não dá certo. Com certeza. E esses eventos que surgem, né, os congressos, como é o caso do Sularoma, são o momento de você fazer esses contatos e fazer essas conexões. E a expectativa, então, para o Sularoma é que realmente haja essa confraternização, porque vai estar todo mundo lá. Tem muita gente que está vindo. Né? Muito bacana isso. E aí eu espero que, principalmente, em primeiro lugar, para os aromaterapeutas que estarão assistindo vocês na mesa redonda, que estarão fazendo o workshop, o foco é principalmente para eles, que eles possam se aperfeiçoar na sua prática clínica. Mas, em segundo lugar, o foco é que vocês consigam sair enriquecidos de experiências e de contatos de lá. Eu acho que essa é a expectativa de vocês também, né? Ou não? Sim, com certeza. É fantástico, né? Ou vocês também estão com a expectativa de vir passar frio aqui e ver neve? Então, você tinha perguntado sobre as águas bioativas, né? Eu tinha. Então, esse era um subproduto que, quando eu comecei mesmo a trabalhar com óleos essenciais, a gente mas não fazia nem ideia que poderia ter qualquer tipo de valor isso, né? Aí, em função de parcerias, de pesquisa e tudo mais, foi que a gente começou a descobrir que as águas bioativas traziam, inclusive, fitoquímica, traziam um potencial fitoquímico ali dentro delas, diferente, inclusive, do próprio óleo. Uhum. As coisas que o óleo não traz, a água traz. Né? Claro, porque a água é o solvente universal, então ela vai arrastar algumas coisas ali, né, da planta, alguma fitoquímica dela, que não vai sair no óleo. Vai vir diluído na água. E em função disso, a gente começou... Não, esse é um produto fantástico, né? Top de linha também. Vamos explorar isso, né? E aí a gente passou a estudar mais a respeito, a discutir com pessoas também que já faziam uso das águas bioativas, né? Ver a questão de pesquisa em cima delas. E realmente tem muita coisa boa ali dentro, né? E vocês já estão comercializando os hidrógenos? Já. Faz tempo. Tá, e de todos eles ou só de alguns? De tudo que vocês destilam? Só de alguns. Hoje nós temos a linha com os hidrolatos, água bioativa de pitanga, ylang-ylang, menta, que nesse caso a gente fez com a menta arvensis. Tá. Quem mais? Deixa eu olhar aqui. A melaleuca, a alternifolia, tá. E a alpínia hoje que entrou na linha também, entrou agora há pouco tempo. Né? Ah, que bacana, hein? E o hidrolato, ele tem muito a crescer ainda. É um mercado, é um produto que quem usa, Maíra, você sabe bem, e se apaixona também, assim como os óleos, mas é um produto que não tem restrição nenhuma, pode usar não tem.
é fácil o uso, não precisa diluir, não precisa... Se usa com criança, com gestante, com idoso, internamente, externamente, é maravilhoso. Maravilhoso. E o resultado na pele é algo incrível. É um produto que dá um resultado rápido, que dá uma hidratação para a pele maravilhosa. Uhum. Então, é um produto que, para a estética e como um potencial auxiliar aí com um complemento de tratamento, também maravilhoso, mas como um hidratante mesmo natural, é algo muito, muito. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu imagino que nós tenhamos, por conta dessas dimensões, das famosas dimensões continentais do nosso país, um desafio em relação à distribuição dos hidrolatos e à conservação deles, né? Eu tô certo ou tô errada? Em relação, você diz, ao tempo de prateleira que ele tem? Porque, enfim, imagina você bater daí de Santa Catarina em Canelinha para despachar o teu hidrolato lá na Bahia. Você atravessa um Brasil, né? Sim. Então, você tem um transporte. Como é que está essa questão de conservação? O que vocês têm feito para tentar resolver isso? Hoje nós usamos para estabilização do hidrolato o próprio óleo da melaleuca. Então, ele é um produto 100% natural que não tem nenhum tipo de conservante artificial. Tá. Antes de comercializar esse produto, ele passa, obviamente, no laboratório por alguns pré-testes que a Anvisa exige. Então, eles está o teste de estabilidade. Tá. Baseado nesses testes, é que o laboratório pode dizer quanto tempo ele vai ter de prateleira. Então, os hidrolatos nossos hoje estão saindo... Normalmente, o produto sai do hidrolato, óleo essencial, e vai sair com 2 ou possivelmente 3 anos de validade. Tá. É colocar 3 anos de validade se você realizar testes que têm um custo maior e que demandam um tempo e um investimento maior. Então, você consegue realizar nesses testes e estender para 3 anos. Caso contrário, você sai com óleo para 2 anos, tempo de prateleira. Usando o tea tree como o conservante, né? Isso. Então, os hidrolatos saindo com 2 anos, hoje o transporte para todo o Brasil fica relativamente tranquilo. Tranquilo. Aqui, entrega lá para o Nordeste em máximo. Tranquilo. E depois que você abre o produto, quanto tempo de validade, Felipe? O produto, depois que você abrir o hidrolato, eu vou ser bem sincero com você, assim como o óleo essencial, nós temos hidrolatos lá, e nós abrimos depois de 5, 6, 7, 8 anos e estão com a mesma condição que eles estavam logo após a destilação. Tá. Uma maturada, muda um pouco no aroma, mas estão em perfeitas condições. Mas seria adequado se guardar em geladeira, se fosse dar uma dica para os consumidores seus? Abrir o guarda em geladeira, é mais adequado. Particularmente, eu também guardo, mas... E até porque ele, depois de aberto, a própria terapia, né, de você trabalhar na área da estética com o óleo gelado, ele vai te dar ele já ajuda também, né? É muito gostoso. Né? Ele tem ali também as suas funções, né? Ele sendo gelado, você fazer um choque, né? Sim. Agora me diga uma coisa, se não houvesse, por exemplo, a adição do tea tree como um conservante, aí, quer dizer, essa realidade da comercialização de hidrolato, ela teria que ser quase como a realidade da comercialização de produto refrigerado, né? Alimentício, porque daí realmente seria difícil a gente manter uma conservação, né, Felipe? Não, te digo que também não, né? Mas ela deixa a vida mais curta. Mais curta, obviamente. Uns 6 meses, mais ou menos, 6 a 8 meses. Mas 6 meses para varejo e O próprio hidrolato, ele arrasta em torno de 1% de óleo dentro dele. O próprio óleo da própria planta já. Sim. Então, aí você adiciona ali, porque justamente essa é a questão, de você não adicionar nada de conservantes, né? Então, com o uso da melaleuca ali. Vou até te mostrar uma curiosidade aqui, já que estamos falando disso. Olha, isso aqui eu estava fazendo algumas coisas minhas aqui em casa com um hidrolato de pitanga. Tá. Não sei se dá para ver aí, mas esse balão volumétrico ele ficou com água hidrolato de pitanga. Olha o que restou de óleo essencial aqui que grudou dentro da... E ele estava cheio, isso aí? Estava cheio, eu enchi de hidrolato e estava fazendo umas manipulações próprias. Esse residual é todo que ficou só de colocar água bioativa aqui e deixar ele decantar um pouquinho. Então aqui dentro tem quase 1 ml de óleo essencial dentro aqui desse balão volumétrico. E esse balão é de quantos ml, você sabe? Por um acaso? Desculpa?
Quantos ml que tem esse balão, você sabe por acaso? Esse balãozinho tem 125 ml. Incrível, né? Incrível, você vê quanto de óleo que fica ali Ele é dentro. um conservante. O óleo já por si só é bactericida, fungicida. Porque realmente hidrolato, assim, a hora que a coisa pegar, os brasileiros vão conhecer um produto que é extraordinário, extraordinário, né? Tem um livro em inglês, eu não me lembro quem que é a autora, que ela chama The Next Aromatherapy, né? A próxima aromaterapia são os hidrolatos, né? Bom, a gente já está chegando quase aqui com 1 hora de bate-papo, né? Nossa. E eu quero contar a história para vocês, que eu esqueci de contar do tal do Começou com isso. do biólogo. Não sei se vocês conhecem, o nome dele é Francis Rallet, ele é um biólogo francês, e ele hoje já é um senhor com quase 90 anos de idade, e ele foi tema de um documentário do Jean-Luc, como é que é o nome dele? Jean-Luc Jacquet, que é um cineasta francês que ganhou o Oscar com A Marcha dos Pinguins, não sei se vocês se lembram desse documentário. E aí ele fez, então, um documentário sobre a vida do Francis Rallet, que se chama Era uma Vez uma Floresta, porque ele foi o primeiro biólogo que começou a explorar a canópia das florestas úmidas tropicais, né? Subia lá numa espécie de um zeppelin para poder fazer os estudos, isso há trocentos anos atrás. E aí, quando ele estava estudando na França, na época que ele começou a estudar, que você imagina que é 1940 e pouco, sei lá, diz que todo biólogo queria estudar bicho. Que o negócio era estudar animal. E aí diz que um dia, ele morando sozinho lá na cidade onde ele fazia faculdade, né? Ele sempre estudava perto de uma janela. E aí ele começou a observar que daqui a pouco surgiu uma plantinha, que essa plantinha cresceu, que daqui a pouco essa plantinha se expandiu. E ele ficou olhando aquele negócio lá e falou assim, meu Deus do céu, mas que ser espetacular. Sozinho ele deu conta de fazer tudo, está crescendo, está se multiplicando. Eu falei, eu não vou mais querer estudar bicho, não, eu vou estudar planta. E assim ele se tornou um dos maiores biólogos do mundo, especialista em florestas e observação, né? Que é uma coisa que infelizmente não está perdendo bastante. Isso é uma coisa bastante interessante, porque ele, inclusive, nesse documentário mostra, apesar de toda a tecnologia, ele ainda, bom, agora ele não vai mais, mas ele até pouco tempo ia para a floresta só munido de caneta e papel. Ele senta na árvore, se pendura lá acima, lá, sei lá, 15, 20 metros de altura, com as cordas, e fica lá sentado e desenhando. E aí o Jean-Luc Jacquet pergunta para ele, mas por que você não utiliza fotografia, tira foto? Tá? Assim, não, porque daí eu não tenho a experiência da árvore. Eu preciso desenhá-la para poder conhecê-la. É lindo. E espírito avançado, né? Uma coisa linda essa. É lindo, é lindo. Muito, muito avançado. Infelizmente, esse documentário ele só tem em francês ou inglês e não tem em português, mas depois eu consegui que me trouxessem da França. Eu chorava, Cecília, chorava. Eu vinha falando, eu chorava. Chorava, de tão emocionada que eu fiquei com a história da vida dele. É uma sensação, para quem gosta, eu vejo que tu brilha também quando tu fala do tema, né? É só por isso que é muito bacana esses encontros, porque só nós nos entendemos. Só. Se a gente falar para outras pessoas que você reverencia uma planta, que eu sempre digo para as pessoas, gente, quando vocês chegarem na frente de uma planta, é um laboratório, é um ser de uma inteligência suprema, fantástica. Respeita isso, né? Vê essa força, essa potência que tem ali, né? Que não é um mato, né? E essa visão assim, a gente é só quem entra mesmo dentro, quem mergulha lá dentro para poder perceber. Acho que você falou tudo. É um sacerdócio realmente, né? Nossa, eu sempre digo para as pessoas, é muito engraçado porque quando eu vou dar uma palestra, vou dar uma aula, as pessoas dizem, se eu saio empolgada, eu quero começar, eu quero que tu fala com tanto, parece tão fácil, parece tão bom, parece tão... Mas eu sempre digo, né, também, aí você precisa realmente, quando você entra com a alma ali dentro, realmente fica fácil. É árduo, eram 2 perguntas que as pessoas sempre me fazem, né, quando eu dou aula ou quando vão me visitar. Se é fácil e se dá bastante dinheiro. É 2 perguntas básicas, né? Aí eu sempre digo para todo mundo, não é fácil e nem dá bastante dinheiro, porém é
extremamente gratificante. É só isso que o povo pergunta, né? Mas sabe assim, ó, que aí tu consegue realmente passar isso para as pessoas e aí quando a pessoa se apaixona, e acabou-se. Mas a gente é tão... É uma cachaça, mas assim, a gente é tão mais rico em outras coisas convivendo com as plantas, né? Nossa, Não tem dinheiro que pague isso, né? eu posso estar muito chateada e às vezes eu estou muito, muito assim, né? Porque a gente tem direito, também faz parte, a gente está aqui com os outros, nessa sintonia que às vezes as pessoas estão, mas quando eu saio para caminhar e olho árvores que eu coloquei desse tamanhinho e hoje tem um tronco que, né, 2, 3 pessoas não vão conseguir abraçá-la, aí eu olho e penso assim, pronto, né? Não, me desmontei aqui, acabou, volta. É isso mesmo, amém, né? Amém, né? É isso mesmo. Eu também penso, essa coisa de abraçar a árvore, ela é real. É muito mágico. E, bom, o que mais que eu queria que vocês agora, então, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, antes de agradecer, eu queria que vocês deixassem o contato da Harmonia Natural. Eu sei que vocês têm um programa de visitas, né? A gente até não falou, mas eu tenho alguns alunos meus que já foram visitar a fazenda de vocês e eles voltam absolutamente apaixonados. Então, eu até queria dar esse feedback, se vocês têm sucesso nesse programa de visita de vocês, viu? As pessoas sempre falam muito bem, então, parabéns. Eu estou precisando ir conhecer a fazenda, não fui ainda, né? Mas virá, em breve virá. E irei. Então, eu queria que vocês passassem o contato para que as pessoas pudessem conhecer a Harmonia Natural, dissessem a medida, quanto tempo que acontecem essas visitações na fazenda, para a gente já encerrar a nossa conversa. Legal. Então, a visitação nós temos ela ocorre mensal. A visitação é um dia onde a gente abre as portas da fazenda. Inclusive, esse é um dos conceitos onde nós um intuito de transparência mesmo de produção de tudo que acontece ali na Harmonia Natural. Então, como uma rastreabilidade desse produto orgânico, nós abrimos a fazenda e o cliente pode ir conhecer as plantas que depois vão fornecer os óleos essenciais que eles vão utilizar e podem acompanhar todo esse processo. Então, a gente leva o pessoal para conhecer os cultivos, faz destilação de óleo essencial com todo mundo, mostra como é que ocorre essa destilação. Isso é muito legal também para as pessoas que usam óleos essenciais. A gente, às vezes, chega lá e monta a destilação e a pessoa, aí a gente fala, quanto você acha que vai sair de óleo aqui? A pessoa fala, acho que vai ser 1 litro, 2 litros de óleo, 10 ml, 15, dependendo da planta, sabe? 20, 100 ml. Então, a pessoa, ela pega uma concepção bem diferente do que é o óleo. A gente costuma dizer que a gente mostra o que tem por trás da prateleira quando você compra o óleo essencial que ninguém vê. Então, é um dia para a pessoa conhecer os cultivos, aprender sobre plantas de forma geral, e assim você leva o pessoal para fazer uma caminhada e conhecer mais de 500, 2.000 espécies que tem lá no sítio de medicinais. Enfim, e aí a gente volta, aprende um pouquinho sobre os óleos da Harmonia Natural. Então, ocorre todo mês. Agora vai ter uma agora dia 5 de maio. Quem quiser fazer a inscrição, basta acompanhar a Harmonia Natural pelo Instagram ou Facebook, que é a Harmonia Natural SC. Lá tem as datas, tem os detalhes para realizar a inscrição. E o nosso site, que é harmonianatural.net. Lá também tem todos os contatos da empresa. E lá no site vocês têm relação de ponto de venda de vocês, quem está vendendo? Não temos a relação de pontos de venda, mas em breve a gente vai catalogar os pontos que estão revendendo o nosso. Mas aqui para a nossa região, vocês têm nos 3 estados vendedores? Temos nos 3 estados, temos em Curitiba, temos bem já solidificado nos 3 estados, temos também em São Paulo, Espírito Santo, e em alguns pontos do norte e nordeste do Brasil também. Tá. E algum recado para os participantes do Sularoma que virão ver vocês? Vão poder conversar com vocês, né? Vão conhecer vocês, tudo, né? E as expectativas. Só agradecer. Então tá ó. Eu também só. Para encerrar, queria só agradecer muito o convite, né? A sua. Eu particularmente queria te dizer isso. Obrigado por estar realizando essa força-tarefa aí, que é algo assim muito bacana. Você ali atrás tinha falado sobre se a gente tinha essa expectativa de fazer novos contatos. Muito feliz com isso. A ideia é sair de lá assim, com uma solidez muito legal, no sentido de
novos parceiros, de novos contatos, de novas prospecções de negócios para todos nós e para fortalecimento da área como um todo de todos nós. Então, muito obrigado a você, a toda a equipe que deve ter por trás aí organizando. Imagina, a gente agradece vocês terem aceito esse convite, porque assim, o Sularoma é uma grande aposta. Eu não consigo apostar as coisas sozinha, sem trazer gente para apostar num sonho junto. E vocês apostaram no mesmo sonho da gente realizar esse evento aqui em Curitiba, né? Então, vamos lá. Acho que vai ser bem legal. Olha, o frio eu tá garantido, viu? Mas frio aí vocês estão acostumados. Né? E dizer para o pessoal assim, ó, que é mágico, né? Quando se junta todo mundo para conversar sobre isso, é magia pura. É magia pura. A mesa de vocês vai estar uma mesa, é a mesa que eu estou com mais expectativa. É a mesa que está mais me falando ao coração. Os produtores do sul do Brasil de óleos essenciais. Mostrar, né? Realmente todo mundo ali mostrar, cada um que está fazendo, que todo mundo sabe, quem trabalha sabe o quanto que trabalha, né? Uhum. De carinho que cada um dedica para levar o seu produto finalizado, vocês aí, né? Para juntar todo mundo. Esses eventos eu acho que é um momento mágico. É um momento mágico, é verdade. Vai ser um sucesso grande, né? A gente depois vai conversar sobre isso, mas eu tenho certeza que o próprio universo vai conspirar para tudo isso. Uhum. Uma necessidade grande disso acontecer hoje. Ô Cecília, você sabe que uma curiosidade, quando eu marquei a data do Sularoma, eu não pensei se poderia estar acontecendo algum outro evento, não. Eu simplesmente abri minha agenda, que é essa aqui, que é a agendinha de papel. Falei, bom, eu dou curso aqui, o Sularoma tem que ser aqui. Beleza. Daqui a pouco a Carla da Aroma Luz lá de Campinas, Maíra, por que você marcou o Sularoma junto com Botânica? Eu falei, imagina, Botânica é o maior congresso mundial de aromaterapia, isso que acontece a cada 2 anos lá, que é feito pela Rianon. Eu falei, imagina, Carla, Botânica não é em julho? Ela falou assim, não, Maíra, Botânica é exatamente no dia 31 de agosto, 1º de setembro e dia 2 de setembro. Eu falei, Carla, lamento, eu não sabia, né? Mas Botânica tá lá na Inglaterra e nós estamos aqui no Brasil. Aí eu fui domingo aquele negócio à noite, falei, olha, essas plantas são tudo danadas, né? Porque elas suspiraram aqui, porque de maneira que no mesmo final de semana, lá no hemisfério norte, lá na ponta do hemisfério norte, vão estar vibrando aromaterapia e plantas. E nós aqui na ponta do hemisfério sul vamos estar vibrando também. Então não fui eu. Como eu falo, eu sou o buraco da flauta, meu. Quem sopra são as plantas. Tá feito. Tá feito. É feito. Então, olha, muito obrigada por vocês terem feito esse bate-papo comigo. Sem o produtor rural, a aromaterapia não existe. Então, tudo começa por vocês e muito grata de vocês fazerem esse trabalho. Sem vocês, não tem aromaterapia. Tá bom? Fiquem aí, eu só vou cancelar, vou dar o stop aqui na gravação. E aí a gente só trata de alguns outros detalhes, tá bom? Beleza, Maíra. Um beijo para vocês que estão assistindo também. Tchau. E aí não se esqueçam, então, que o Sularoma vai acontecer em Curitiba, dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. E as inscrições estão no site da Casamai, casamai.com.br. Até! Tchau, mãe.